Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo e se você quer saber como montar uma carteira que realmente funcione para o seu perfil, sua realidade e o seu momento de vida, então esquece fórmula pronta. Hoje você vai aprender como montar a sua própria estratégia baseada em fundamentos sólidos, ciclos de mercado e foco na valorização de verdade. Então, se tu curtir esse vídeo, já deixa aquele likezinho e se inscreve no canal que agora a gente vai juntos nessa para entender tudo sobre como montar uma carteira cripto perfeita. Bora lá? Então, como montar sua carteira cripto do zero? Estratégia prática e lucrativa para iniciantes e veteranos que querem valorizar seu patrimônio com segurança e inteligência. Então, eu sempre digo, não copie a carteira de ninguém, aprenda a montar a sua do seu jeito. E por que isso, Rob? Porque cada pessoa tem as suas peculiaridades, né? Talvez eu tenha filhos, você que está me assistindo aí do outro lado não tem. Talvez eu tenha mais fontes de renda, talvez você tenha menos, ou talvez você tenha mais do que outra pessoa, e assim sucessivamente. Então, é muito difícil de gerir uma carteira e só copiar a de alguém. O mais correto a se fazer é cada um definir a sua própria estratégia, né? Cada pessoa tem que saber como gerir os seus ativos. Por quê? Porque existem vários tipos, né, de investidor. A gente vai aprender um pouco mais agora sobre isso também. Então, não existe só copiar a carteira de alguém e esperar que vai dar certo. Por quê? Porque as alocações vão variar muito também de pessoa para pessoa. Então, não existe uma receita de bolo que você vai fazer e vai dar certo para todo mundo. Cada um tem que conhecer a si mesmo para poder assim montar a sua carteira de cripto. E é isso que eu vou ensinar hoje para vocês, como vocês descobrirem qual é a melhor forma de montar a sua carteira de cripto. Beleza? Seguindo então, primeira coisa, galera, antes da gente pensar em investir, em montar uma carteira, né, de investimento, seja em cripto, seja no que for, aconselho vocês a terem uma reserva de emergência, tá? Por quê? Porque, cara, se tu tem uma reserva de emergência, tudo na tua vida vai ficar muito mais fácil. Por quê? Se tu conseguir 6 meses, né, do teu custo de vida, por exemplo, tu ganha R$ 3.000 por mês. Então, o ideal seria que tu tivesse pelo menos uns R$ 18.000 num CDB de liquidez diária. Para quê? Para que assim tu fique mais tranquilo, né? Tu não precise ficar correndo, né, vendendo tuas criptos quando acontecer alguma coisa ou tendo uma data pré-estipulada para tu vender por causa que tu precisa daquele dinheiro que tu investiu. Se tu tem esse valor aqui numa reserva de emergência e acontecer alguma coisa no meio desse caminho, que tu tem os teus investimentos em cripto, tu vai conseguir usar a tua reserva de emergência para te socorrer ali dentro daquele imprevisto que não aconteceu. E quando tu usa o único dinheiro que tu tem para investir em cripto, que é um mercado de risco, né, um mercado de volatilidade, que todo mundo sabe, você acaba muitas vezes pecando ali, porque muitas vezes vai ter que tirar um dinheiro antes do previsto, né, e perder muitas vezes uma valorização de uma cripto ou alguma coisa do gênero, porque acabou tendo um imprevisto e vai precisar daquele dinheiro com urgência. Então, para sua segurança, né, e para você ter uma liquidez ali também rápida, você precisa ter essa reserva de emergência, porque essa reserva de emergência ela vai te dar liberdade, né, cara? Justamente para quê? Para te poder manter esses teus criptoativos intactos. Então tu não vai precisar estar correndo querendo vender a qualquer momento porque aconteceu alguma coisa, né? Porque tu precisou rápido e tu não tinha essa liquidez. Então, antes de começar a investir em qualquer coisa, seja em cripto, seja em renda fixa, né? Seja em fundos imobiliários, qualquer coisa do gênero, o ideal é ter essa reserva de emergência. Ah, Rob, mas eu já invisto e eu ainda não tenho uma reserva de emergência. Cara, faz o seguinte, pega todo mês, pelo menos uns 200, R$ 300 e coloca nessa reserva de emergência. Já que tu tem alguma coisa investida, já deixa lá esse valor investido. Mas pega a partir de agora e vai alocando um valor ali como reserva de emergência. Porque a partir disso vai te dar tranquilidade. Vai te dar tranquilidade no teu emprego, porque tu tem uma reserva caso aconteça alguma coisa, se tu é demitido do dia para noite, tu tem essa reserva de emergência aqui para te salvar. Se tu tem um imprevisto com o teu carro, com a tua família, com qualquer coisa, tu tem sempre essa reserva aqui para poder te dar esse auxílio. Então, monta a reserva de emergência, que eu tenho certeza que isso vai te dar muito mais tranquilidade em toda a tua vida. Seja no teu trabalho, seja no teu pessoal, né, com a tua família, enfim, em tudo que acontecer aí na tua vida, beleza? Seguindo, outra coisa que a gente precisa entender quando a gente vai investir é o nosso perfil de risco, tá? Por quê? Porque como eu comentei lá no início, né, na introdução do nosso vídeo, tem diferentes pessoas com diferentes estilos, né, de perfil de risco. Então, vai ter a pessoa que ela é mais conservadora, que ela faz o quê? Ela preza por segurança, ela tem foco em preservar o patrimônio que ela tem e ela tem uma baixa tolerância ao risco. Então, a gente considera esse perfil, o perfil conservador. Já no meio aqui, a gente tem o perfil moderado. O
que é esse perfil moderado? Ele gosta de segurança, mas ele também quer uma rentabilidade um pouco maior. Então, ele pode ter uma carteira um pouco mais diversificada, com alguns ativos um pouco mais conservadores e com alguns ativos também um pouco mais voláteis. E depois, na última parte aqui, né, no nosso último perfil de risco, a gente tem o perfil agressivo, que é o quê? Ele quer ter retornos maiores, né? Ele já gosta de ativos que têm mais volatilidade e ele também já tem uma alta tolerância ao risco. Então, é aquele tipo de pessoa que ele coloca o dinheiro a risco justamente, né, com a intenção de ter maiores valorizações, mesmo sabendo que aquele ativo muitas vezes ele pode ir a zero, né, ou que ele pode ter uma perca relativamente alta ali do seu capital fazendo isso. Então, a primeira coisa, antes de você começar a investir, antes de começar a montar a sua carteira de cripto, é definir qual é o seu perfil de risco, porque assim você vai conseguir escolher os melhores ativos perante o teu perfil de risco. Ah, eu sou um cara mais conservador, eu faço o quê? Vai nas criptos principais, vai no Bitcoin, no Ethereum, na Solana, né? Então, vai nas criptos mais fortes do mercado. Eu já tenho um perfil um pouco mais moderado. Eu faço o quê? Eu pego um pouco dessas criptomoedas que são do perfil conservador, Bitcoin, Ethereum e Solana, e acrescento umas outras um pouquinho maiores aqui, umas large caps que a gente fala, né? Que são as que têm uma capitalização de mercado maior aí. Então, a gente pode botar o que aqui? A gente pode colocar, por exemplo, uma Ondo, uma Aave, que são criptomoedas já consolidadas também com um market cap já na casa do bilhão ali. Então, elas já têm uma capitalização de mercado mais alta, já são ativos um pouco mais consolidados. Então, se tu tem um perfil moderado, tu pode encaixar essas criptomoedas aí. E aqui no agressivo, aí já é outro papo, né? Aí a galera aqui já vem mais para as moedinhas aí satânicas, vamos dizer assim, né? As moedinhas mais com um market cap bem baixo aí, muitas vezes abaixo de 100 milhões de dólares. Então, vai muito do perfil de risco que tu tem. E outra coisa importante também, você precisa saber se você tem dependentes. Por exemplo, você tem filhos, família, ou você é a única pessoa da sua residência, né, da sua casa. Então, se você tem uma família, filhos, comece mais conservador. Não vai querer botar a cara aqui no agressivo, aqui já de cara, se tu tem uma família, pessoas que dependem de ti e tudo mais, porque pode dar ruim, né? Então, vai na manha, vai conhecendo o teu próprio perfil de risco, vai investindo e aos poucos tu vai vendo ali o que é mais tranquilo para ti, como vão ser as tuas emoções também perante o mercado. Porque cada perfil de risco ele tem uma, vamos dizer assim, tolerância ao mercado, ao risco. Então tu precisa saber, eu invisto em criptomoedas menores. Se cair 50% essa criptomoeda que eu investi, eu vou dormir bem? Eu vou estar tranquilo com isso? Tu precisa estar tranquilo, porque senão tu precisa mudar o teu perfil de investidor e vir para um moderado, talvez vir, né, para um mais conservador aqui. Beleza? Seguindo, outra coisa muito importante quando se vai construir uma carteira de criptomoedas é evitar a pulverização, tá? Por quê? Porque diversificação é diferente de pulverização. E o que é isso, Rob? Pulverização é, por exemplo, tu ter 30 moedas com, por exemplo, R$ 1.000 em cada. Por quê? Porque se alguma dessas criptomoedas ela dá uma pancada maior, tu vai estar ganhando pouco daquela valorização daquela cripto. Por quê? Vamos fazer o cálculo aqui. Vamos dizer que tu colocou R$ 1.000 só nessa criptomoeda e tu tem 30 criptos na carteira, tá? E uma dessas 30 que tu colocou, ela dá uma pancada de, por exemplo, 10 vezes. Tu vai fazer dos 1.000 que tu tinha, R$ 10.000, certo? Certo. Tu concorda comigo que esses R$ 10.000 não vão mudar a tua vida? Não vão, né? Agora pensa comigo. Já pensou se essa criptomoeda que fez 10 vezes, em vez de ter R$ 1.000 e ter 30 criptomoedas, tu tivesse, por exemplo, se fosse R$ 5.000 naquela criptomoeda e tu tivesse, né, ali menos criptomoedas em carteira, vamos dizer que tu tinha, vamos nesse caso aqui, tá? Vamos dizer que tu tinha 30 mil investidos, tá? Em vez de ter R$ 1.000 em 30 moedas, tu tinha 6 moedas com R$ 5.000 em cada uma, beleza? Beleza. Se fizer 10x, tu vai sair de 5.000 para 50.000 e não de 1.000 para 10.000. Percebe a diferença de tu ter menos criptomoedas e ter um valor mais relativo ali, né, mais alto, concentrado em cada uma? A diferença é essa. Por quê? Porque se tu tá muito pulverizado, tu tem muitas criptomoedas, primeiro, tu não consegue acompanhar todas elas, porque dependendo do teu trabalho, se tu não faz só isso, tem alguma outra função, enfim, né? Tu não tem tempo para acompanhar, tu já não vai conseguir acompanhar as atualizações daquele projeto, o que aquele projeto está fazendo, se é bom continuar investindo naquilo ou não, né? Então, tudo isso faz parte de uma boa escolha de uma carteira. Não adianta pulverizar. Tem um influencer X aqui falando que é melhor eu ter 30 criptomoedas do que 10. Só que geralmente essa pessoa que tem 30 criptomoedas, ela está investindo R$ 1.000.000 muitas vezes. Não 10.000, 20.000, 30.000, né? Então tem essa diferença. Uma coisa é tu ter 30 criptomoedas investindo 1 milhão.
né? Porque quanto desse 1 milhão vai estar naquela cripto, né? É um relativamente alto o valor. Agora, tu ter 30 mil reais, por exemplo, como exemplo que a gente deu aqui, e tu pulverizar isso e colocar 30 moedas de R$ 1.000 na tua carteira, não vai fazer diferença. Por mais que uma cripto faça 10, 20 vezes, tu tem só R$ 1.000 nela. Então, baixa o número de ativos em carteira, coloca 6, 7, no máximo 10 ativos aqui, né? Regra de ouro, até 10 ativos, tá ótimo. Para até 100 mil reais, por exemplo. Então, tenha o que você consegue estudar e acompanhar. Não adianta ter um monte de criptoativos em carteira se tu não consegue acompanhar tudo que está acontecendo com aquelas criptos. Por quê? Porque muitas vezes vai ter uma atualização, vai ter alguma coisa que muitas vezes vai gerar um FUD naquela cripto, tu nem vai perceber, vai continuar com ela em carteira, e quando tu vê, ela caiu 50% do valor que tu comprou. Então, isso é uma das coisas mais importantes quando se vai escolher as criptomoedas para uma carteira, tá? Evitar a pulverização. Até porque a gente tem aqui, né, esse gráfico aqui, que é o gráfico de desvio padrão versus o número de ativos. Então, como a gente pode ver aqui, ó, a gente pode ver que a diferença aqui, né, da quantidade de ativos para o percentual, ela acaba fazendo essa curva aqui, ó. Quanto mais para a direita aqui, ó, é maior a quantidade de ativos, e quanto mais para a esquerda, menor, certo? Então, qual que seria o ideal para a gente ter, né, essa questão do desvio padrão e o número de ativos? Seria aqui por volta de 10 até no máximo 20 ativos aqui, que é onde fica no meio dessa curva aqui. Por quê? Porque depois tu acaba diversificando muito, e aí as tuas valorizações elas não vão ser tão relevantes, porque tu vai estar muito pulverizado, vai ter muitas criptomoedas e tu acaba não tendo valorizações expressivas por causa que tu tem muito pouco dinheiro em alguma cripto e mesmo que ela fizer 20 vezes, muitas vezes tu vai ter um valor muito insignificante ali e isso vai acabar não mudando a tua vida porque é um valor muito pequeno. Beleza? Seguindo. Então, outra coisa importante que a gente tem que analisar é a questão da convexidade, tá? Que é o quê? É o jogo do risco versus recompensa. O que é isso, Rob? Qual que é o risco daquela criptomoeda? Então, escolha tokens com potencial alto de valorização e que tenham uma perda limitada. Novamente, a gente vem para esse gráfico aqui da lateral e a gente tem o que aqui? Ganhos, perdas. Aqui embaixo a perda. Aqui a gente tem, né, a variável x e aqui o nosso ganho. Então, qual que seria o ideal? É a gente encontrar essa linha aqui do meio, né? Onde eu coloquei aqui, ó, você está aqui. É tu ter o quê? É tu ter uma exposição onde a tua perda, eles sejam limitados. Então, eu posso perder isso para ganhar o dobro, por exemplo. Então, é isso que você tem que analisar quando for escolher, tá? Por quê? Porque tem que ter cuidado com, por exemplo, meme coins que são infladas e que não têm fundamento. Por quê? Porque são tipos de tokens, né, que eles podem ir a zero amanhã. E aí, o que acontece? Se eles forem a zero, tu vai perder tudo que tu investiu e tu não vai ter essa convexidade daquilo continuar subindo, né? Porque o que é essa convexidade, Rob? Convexidade é quando o valor do ativo, ele encontra o seu fundamento, vamos dizer assim, né? Então, se eu comprar uma meme coin, a meme coin ela não tem fundamento nenhum. Então, qual que é a maior probabilidade? Ela ir a zero ou ela explodir e fazer 1000 vezes? A maior probabilidade é de a zero. Por quê? Porque não tem fundamento. Ela vai depender de pessoas pampando aquela moeda para que ela se valorize. Então, o que tu precisa achar aqui? Achar projetos que eles tenham um potencial maior de ganho do que de perda. Por quê? Porque se tu acertar um desses aqui, tu vai ter uma perda reduzida, né? Dependendo do ativo que tu escolher, para um ganho exponencial. E é isso que tu precisa. Então, como é que tu faz para achar esse tipo de token aqui? Foque em tokens com market cap maior de 500 milhões e com casos de uso claros. Então, é os famosos tokens de utilidade, né? As famosas criptomoedas que têm uma real utilidade para ela. Então, escolher esses tokens maiores, né, com um market cap já com mais de 500 milhões, que já é uma capitalização do mercado aí relevante, né, e que tenham um real fundamento. Por quê? Porque aí tu vai ficar mais perto da convexidade do que escolhendo, por exemplo, uma meme coin que não tem fundamento nenhum. Beleza? Seguindo, a estrutura ideal de uma carteira, então, tá? Isso é na minha visão. Você pode montar de uma outra forma que se adaptar melhor ao seu estilo. Porém, né, estratégia para ciclo de alta, então. Por exemplo, ter 30% em Bitcoin, para ser a sua reserva de valor. Ter 30% em Ethereum e Solana, que são as large caps, beleza? E depois você diversifica, então, em outras coisas, como, por exemplo, 10% em IA, 10% em DeFi, 10% em RWA, que são aí as principais narrativas, e você ainda deixa uma fatia para o seu caixa, 10%. Então você vai ficar aqui 60% basicamente em moedas fortes, né? Bitcoin, por exemplo, Ethereum e Solana, as três principais, e aí na diversificação você pode colocar uns 10% em RWA, você pode colocar uns 10% em DeFi, uns 10% em IA, e
tendo sempre aqui uns 10% de caixa para poder aproveitar quando a gente tem aí boas oportunidades no mercado. Quando o mercado dá uma queda relevante, tu consegue ter um caixa aqui para poder aportar nesses momentos, beleza? Seguindo, a gente vem então para a questão da lei de Pareto, tá? Lei de Pareto é bem famosa aí, né? Para quem estuda esse tipo de lei e tudo mais, eu li isso num livro, inclusive, né? Achei bem interessante, que é o quê? 20% do esforço ele traz 80% dos resultados. Então, o que que isso quer dizer, Rob? Por que tu trouxe isso falando de criptomoeda? O que que isso tem a ver com criptomoeda? Por quê? Foque em poucos projetos, narrativas que você entende e oportunidades reais, e não promessas vazias. Por quê? Faça com que esse 20% do esforço que você vai fazer aqui, que são comprar ativos fundamentados, são, né, poder escolher os ativos que você entende mais, que você tem um conhecimento mais profundo daquilo para gerar os seus 80% de resultado. Porque o mais importante é você investir naquilo que você conhece, naquilo que você tem um conhecimento maior do que as outras pessoas. Se tu é um cara que é mais focado em games, que tem uma manha maior para fazer isso, talvez as tuas alocações nesses tipos de projeto podem ser um pouco maior. Por quê? Porque tu tem um conhecimento mais aprofundado nisso. Se tu é um cara do DeFi, que está sempre fuçando aqui em aplicativos novos, movimentando dinheiro ali no DeFi, fazendo, né, cada pouco uma interação em algum projeto diferente, conhecendo as coisas e tudo mais, talvez a tua alocação maior tem que ser justamente em projetos de DeFi, que é onde tu tem um conhecimento maior. E assim por diante. Então faça que esse teu 20% de esforço, ele gere os teus 80% de resultado, que é justamente ali o que tu precisa para colocar, né, a lei de Pareto aqui em prática. Beleza? Então, seguindo, a gente vem então para a questão do DCA, né? Que é o quê? É o Dollar Cost Averaging, né? Que é o que isso, Rob? É os aportes fracionados, vamos dizer assim, né? Por quê? Eu deixei aqui um exemplo, né? Bem interessante, que é o quê? A pessoa, ela vai fazer um investimento de $800 aqui, tá? E aí no primeiro exemplo aqui, ela faz o quê? Ela aporta esses $800 de uma vez só, ao um ativo aqui custando $10, beleza? Beleza, comprou, tava $10 aqui, no primeiro caso. Já no segundo caso aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai dividir esses R$ 800 em 8 entradas de $100. Então, ele vai comprar aqui, ó, a primeira vez quando tá $10, daí depois ele vai comprar aqui na segunda vez quando tá 20, depois ele vai comprar aqui quando tá 7, depois ele vai comprar aqui quando tá 15, depois ele vai comprar aqui embaixo 5, depois de novo aqui com 5 e depois aqui de novo com 10, por exemplo. Então, esse cara que ele comprou fracionado aqui, ele pegou um pouco em cima, pegou um pouco embaixo, pegou um pouco em cima, depois pegou mais embaixo aqui, ele teve, por exemplo, 20% de retorno a mais investindo esses $100 mensalmente do que se ele tivesse, por exemplo, aportado aqui esses $800 numa vez só ao preço de $10. Então, é basicamente isso, é você quebrar a volatilidade do ativo. Por que que se faz isso? Porque a gente nunca sabe quando é que vai ser o topo e o fundo de um ativo. E quando a gente quer levar um ativo para um maior longo prazo, a melhor coisa que a gente pode fazer é justamente ir comprando um pouquinho por mês e acumulando aquele ativo. É justamente o que eu faço, por exemplo, para comprar Bitcoin, né, eu tenho justamente uma carteira também do meu filho de Bitcoin, e é justamente isso que eu faço. Todo mês eu separo um dia, todo dia 10 eu vou comprar tanto de Bitcoin. E eu vou lá, chegou tal dia, eu compro, independente do valor que tá. Não me interessa se tá 100 mil, se tá 50 mil, se tá 10 mil, 30 mil. Eu não olho para o preço. Chegou dia 10 de todo mês, eu vou lá e aporto em Bitcoin. Então, é isso. Não olhar, ficar olhando preço, tentar ficar achando fundo e topo toda hora. DCA é você comprar sempre que você puder. Então, starta um dia do mês, todo mês, vai lá e compra aqueles ativos que tu tem convicção. Todo dia 10 eu vou pegar aqui R$ 500 do meu salário, 1.000, 2.000, 10.000, enfim, né? Dependendo da quantidade de dinheiro que cada um tem. E compra aqueles ativos que tu estipulou. Por quê? Porque isso aqui no longo prazo já se mostrou muito mais efetivo do que tu comprar em uma vez só os ativos que tu quer. Então, a melhor forma de tu conseguir acumular os ativos que tu quer é fazendo DCA, é comprando fracionadamente, comprando um pouquinho por mês, comprando um pouquinho por semana, comprando um pouco por dia, entende? Porque assim você consegue quebrar a volatilidade daquele ativo e no longo prazo os teus retornos, eles costumam ser maiores do que quando tu aporta muito valor numa única vez. Tá certo? Seguindo, a gente vem então para a questão do rebalanceamento de carteira. Por que rebalanceamento? Porque isso é uma coisa que tu precisa fazer a partir do momento que tu começa a ter variáveis muito altas na tua carteira. Como assim? Por exemplo, tu comprou RWA lá, né? Que a gente falou anteriormente na nossa divisão lá das
das narrativas, né, de carteira, e esse RWA, ele saiu de 10% da tua carteira para 22% da tua carteira. Por quê? Vamos dizer que tu comprou lá Ondo e Rialho, e aí as duas estouraram a boca do balão e elas fizeram aqui mais de 100% e saiu de 10% e foi para 22% o total da alocação da tua carteira. O que que tu faz? Tu vai lá e vende o excedente, vende esses 12% aqui, para te voltar a ter os 10% em carteira daquela narrativa. Por quê? Porque assim tu consegue reequilibrar a tua carteira. E o que que eu faço com esses 12%, Rob? Cara, aí é muito pessoal de cada um, tá? Mas o que que você pode fazer? Você pode pegar esses 12% e colocar em caixa, por exemplo, para quando aquele ativo que tu gosta tiver uma queda, tu ter esse dinheiro para comprar novamente e surfar depois uma possível alta novamente. Outra coisa, você pode pegar e comprar em BTC para um mais longo prazo. Então, eu não quero mexer nessa grana agora, eu quero algo para um prazo um pouco maior. Pega, compra Bitcoin e deixa lá. Ou aproveita e compra alguma outra narrativa que tu gosta, que tu acha que tem fundamento, para um maior longo prazo, se ela estiver na baixa. Então, a sua carteira, ela vai te falar quando tu precisa mexer nela. E é quando, justamente, sair desses percentuais que tu estipulou no início, quando tu montou aquela carteira, para o resultado que tu tem depois de um tempo. Então, tava com 10, foi para 22, o que que eu faço? Realoco esses 12% em alguma coisa, ou em USDT, ou compro Bitcoin, ou posso comprar alguma outra cripto que eu gosto, enfim, é tu que vai decidir o que tu acha mais relevante para o teu perfil de risco. Cada pessoa tem um perfil, como a gente comentou lá no início do vídeo. Então, cada um tem que ter essa ideia do que vai fazer quando por exemplo, alguma narrativa que você escolheu, ela multiplicar e tu vai realocar aqueles valores em alguma outra coisa, certo? Isso é uma dica extra, então, para vocês, tá? Tu tem muito capital, por exemplo, tem mais de 100 mil reais, né? Ou se tu tem um perfil mais agressivo, uma coisa que tu pode fazer, tirar 10% das large caps, que a gente falou lá no início, né? Lembra que a gente tinha colocado 30 em Bitcoin, 30 em large caps, e os outros 40 restantes a gente quebrou em 4 partes, né? Uma coisa que tu pode fazer, se tu tem um perfil um pouco mais agressivo, ou tem um valor maior, como a gente comentou aqui, de mais de 100 mil reais, por exemplo, é fazer o quê? Pegar 10% disso, daqueles 30 lá, né? Deixar só 20% em large caps, e pegar 10% excedente e fazer o quê? Colocar em gemas, né? Colocar nas famosas alfas, os famosos alfas promissoras, aquelas criptomoedas menores, que elas têm o quê? Geralmente elas têm um market cap menor aí do que 100 milhões de dólares, né? Por quê? Porque essas aqui são aquelas que elas podem fazer 20, 30, 40, 50, 100 vezes às vezes, né? Então, se tu tiver um capital aqui de 10% de, por exemplo, 100 mil reais, que é 10 mil, se alguma dessas aqui que tu comprar, duas ou três, por exemplo, ela der uma pancada relativa, que nem foi a que a gente falou agora aqui, de 20, 30, 50 vezes, se tu tiver ali uns 5 mil, 10 mil reais numa criptomoeda dessa, cara, vai ser uma multiplicação estratosférica. Então, se tu tem um pouco mais de dinheiro ou se tu tem um perfil um pouco mais agressivo, tu pode pegar, tirar aqui 10% das large caps e botar em alfas, né, em criptomoedas que tem uma capitalização menor aí do que 100 milhões de dólares, por exemplo. Então, você tem uma exposição controlada, mas com um alto potencial de lucro, justamente por essas criptomoedas terem uma capitalização de mercado bem menor do que o habitual. Seguindo, beleza? Então, viemos para o checklist final, né, que é o quê? Você definir o seu perfil de risco, você ter uma reserva de emergência, né? Selecionar até 10 ativos, mais do que isso, só se tiver aí mais de 100 mil reais para cima, para ficar um valor relevante, senão até 10 ativos tá ótimo, mais do que isso você vai pulverizar seu capital, como a gente comentou lá no início. Estratégia 70-30, né? Que é o que a gente falou lá no início também da forma de montar carteira, né? Large caps e tal, Bitcoin, large caps e as outras criptos. Implementar o DCA, né, que é a compra fracionada, e colocar o rebalanceamento da carteira em prática. Agora sim, você tem uma carteira personalizada, estratégica e preparada para você crescer. Tá certo? Gostou do conteúdo, galera? Me diz aqui embaixo nos comentários, qual que é o teu perfil de risco? Tu é um cara moderado, tu é um cara agressivo ou tu é um cara conservador? Diz aqui que tipo de perfil que tu tem aí do outro lado. E também compartilha esse vídeo, né, com quem está começando e precisa entender como que monta uma carteira cripto vencedora. Beleza? E não esquece, né? Te inscreve aqui no canal, porque eu sei que a maioria de vocês aí que acompanham meus vídeos não são inscritos. Então te inscreve no canal. Se tu curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreve aí, porque eu tenho certeza que vai ter muito mais conteúdo tão bom quanto esse nos próximos vídeos. Tá certo? Então, galera, por hoje seria basicamente isso. Espero que eu tenha ajudado vocês aí do outro lado a agora fazer as melhores escolhas para montar a sua carteira de criptomoeda perfeita para o seu estilo,
para a sua vida, né, para o seu perfil de risco e para a forma como você gosta de lidar com as criptomoedas. Porque aquela história que a gente falou lá no início do vídeo, não existe carteira pronta para todo mundo. Esse negócio de copia e cola não funciona. Cada pessoa tem um perfil de risco, cada pessoa tem uma família, uns não têm família, moram sozinhos, uns tem dinheiro sobrando, outros têm dinheiro de menos, então cada um precisa adaptar a estratégia de carteira para a sua vida, para o seu perfil. Não adianta ficar copiando e colando carteira de influenciador por aí que não vai funcionar, porque muitas vezes eles têm milhões de reais investidos, né? Então, como a gente falou, uma coisa é um cara que tem 3, 4, 5 milhões investido ter 30 ativos. Outra coisa é uma pessoa que tem 10 mil reais ter 30 ativos. Não faz sentido nenhum. Então, é isso que eu queria passar hoje para vocês. Se tu curtiu, deixa o teu likezinho aí, compartilha e deixa aqui para mim nos comentários qual que é o teu perfil de risco para mim saber também, tá certo? Então por hoje eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.